Olá! Conversaremos agora sobre a demonstração de resultado gerencial num exemplo prático. Nessa nossa aula temos dois objetivos. Primeiro objetivo é construir essa visão gerencial do resultado, quer dizer, elaborar uma demonstração de resultado enfatizando essa visão gerencial. Nessa visão gerencial nós temos uma forma diferenciada de olhar para os gastos, uma preocupação em segregar gastos variáveis ou diretos, gastos operacionais fixos ou indiretos desembolsáveis e gastos financeiros. Quando fazemos isso, então, nós temos a possibilidade de calcular métricas específicas para o processo de gestão e de tomada de decisão, e aí envolvendo a margem de contribuição, o que sobra da receita líquida após a cobertura dos gastos variáveis ou diretos, o EBITDA, uma medida aproximada de geração operacional do caixa, quando da margem de contribuição subtraímos gastos operacionais fixos ou indiretos desembolsáveis. E, por fim, o EBIT, quer dizer, o ganho aí da operação, antes de reconhecer a figura dos juros e dos tributos sobre renda. Se vamos então tentar entender essa visão gerencial do resultado, aí precisamos relembrar que essa visão gerencial é como se nós estivéssemos fazendo uma releitura da demonstração de resultado formal, fazendo então uma reclassificação dos gastos. Quer dizer, o começo e o final da demonstração de resultado é sempre o mesmo, mas essa visão aqui central, onde na verdade nós segregamos os gastos em custos e despesas, ela pode ser reapresentada dando origem a métricas úteis para o processo de tomada de decisão. Então, se nós reclassificamos os gastos, passando a entender os gastos segregados em variáveis ou diretos, fixos, desembolsáveis, operacionais, fixos ou indiretos, e os não desembolsáveis e os juros ou despesas financeiras, aí nós temos a possibilidade de encontrar novas métricas de apoio à decisão, como a margem de contribuição, o EBITDA e o EBIT. Lembrando que se quiser ter essa visão mais completa, assista a aula sobre a demonstração de resultado na sua visão gerencial. E aí, para poder aplicar então os conceitos, aí temos esse exemplo. Qual é o exemplo? O exemplo de uma livraria. Temos uma série de informações da livraria e a partir daí precisamos compor essa visão gerencial do resultado. No primeiro momento, temos a visão de que a livraria compra em média cada livro por 60, revende esses livros por 80, sendo que no início do mês seu estoque inicial era de 500 unidades, ao longo do mês a empresa comprou 150 unidades, resultando aí registrando o inventário, quer dizer, um estoque final valorado de 300 unidades. Adicionalmente, são dadas informações dos gastos da empresa, apresentados como aluguel no valor de 1.000, depreciação de equipamentos da loja no valor de 500, folha comercial no valor de 2.000, outras despesas administrativas desembolsáveis no valor de 800, comissões sobre vendas iguais a 3%, impostos sobre vendas iguais a 4%, juros de 240. E, além disso, é dada a informação de que a empresa é tributada por lucro real, ou seja, ela tem que pegar da sua receita, subtrair deduções e gastos, o valor apurado, o resultado antes do tributo sobre renda, o resultado antes do imposto de renda, o lucro antes do imposto de renda, ou o LAIR, iniciais de lucro antes do imposto de renda, vai ser tributado com a alíquota de 20%, ou seja, vou pagar a título de imposto de renda 20% do LAIR. Quando então começamos a segregar e a tentar usar as informações, de antemão eu percebo que existe a informação que faz referência ao consumo do estoque. Porque eu sei que nós tínhamos um estoque inicial de 500, compramos o estoque inicial de 500, compramos 150 unidades e ficamos com o estoque final de 300 unidades. Então, se eu uso a informação do estoque inicial
somo com compras e subtraio do estoque final, aí eu vou obter o consumo. Então, nesse caso, quantas unidades foram consumidas no período? 350. Se nada é dito sobre perdas, eu estou entendendo que essas unidades consumidas foram vendidas, foram entregues ao cliente. E o enunciado também deixa claro que no momento de compor custo, consumo, nós compramos uma unidade por 60 e vendemos uma unidade por 80. Essa informação, então, vai ter que ser também considerada por nós. Assim sendo, o que é que eu tenho? Essas informações de consumo e venda de 350 unidades, um valor de aquisição de 60, um valor de venda de 80. Se eu vou construir a demonstração de resultado na sua forma gerencial, aí esse plano de contas, essa estrutura de contas, eu vou ter que seguir. Partir da receita bruta, tirar as deduções, obter a receita líquida e a partir daí chegar lá no nosso resultado líquido, passando pelas métricas de apoio à decisão chamadas de margem de contribuição, EBITDA e EBIT. Do enunciado, então, o que é que eu tenho? Bom, primeiro, as informações relativas à venda e custo, ICMV. Posso, então, usar. Se eu vendi 350 a 80 cada uma, ao multiplicar 350 por 80, eu vou ter que a minha receita bruta, o meu faturamento bruto, vai ser de 28 mil. Se eu consumir 350 a 60 cada uma, eu também tenho um gasto variável associado aí ao CMV igual a quanto? 350 vezes 60, que vai dar 21 mil. Então, esse 21 mil corresponde a quê? Ao CMV dessa operação e que faz parte, então, da estrutura que a gente tem aí de gastos variáveis ou diretos. Partindo para as demais informações, aí eu tenho um aluguel no valor de 1.000. O que é o aluguel? O aluguel é uma despesa comercial. Da forma que está apresentado, uma despesa comercial fixa, um gasto operacional desembolsável fixo. Onde é que eu coloco ele nesse plano de contas aqui da nossa demonstração de resultado gerencial? Aqui, juntamente aí com os gastos fixos desembolsáveis, já que eu pago ele. Então, eu vou e registro ele aqui. Depois, despesas com depreciação da loja no valor de 500. Ora, é uma informação até redundante, porque a depreciação de equipamentos da loja é um gasto, reconhecimento de um consumo de natureza comercial, daí eu já saberia que é uma despesa. E o que é a depreciação? É o reconhecimento de um consumo, mas não é necessariamente um desembolso. Eu desembolsei quando comprei o equipamento lá atrás. Nos períodos futuros, eu vou reconhecer o consumo por meio da depreciação. E o que é a depreciação? A depreciação é o reconhecimento de um consumo não desembolsável. Então, eu vou colocar junto com os gastos não desembolsáveis. E aí, nesse caso, eu tenho a depreciação. Folha comercial, gasto operacional desembolsável. Coloco junto com quem? Com os gastos fixos ou indiretos desembolsáveis. Nesse caso, como não é dada a informação de múltiplos produtos ou serviços, eu estou entendendo que podemos considerar o caso de um produto ou serviço sem discriminação, e aí então nos preocupa entender a separação fixo e variável. No ambiente com múltiplos produtos ou serviços, aí eu estaria muito mais preocupado em entender as implicações associadas ao fato do gasto ser direto ou indireto. Outras despesas administrativas desembolsáveis entra também no mesmo bloco dos gastos fixos desembolsáveis. Comissões sobre vendas, 3%. A comissão sobre venda é um gasto comercial, logo é uma despesa. Só que como ela aparece sob a forma de um percentual sobre a venda, nós vamos incluir nos gastos variáveis dessa operação. Porque se eu vender mais, consumirei mais comissão. E aí, nesse caso, 3% de quanto? Da venda bruta, 28 mil. 3% de 28 mil, vamos obter o valor de 840. Bom, aí ele fala em imposto sobre vendas. Então, note que também vai incidir sobre a venda bruta, mas enquanto a comissão é uma despesa, o imposto sobre vendas vamos chamar de
dedução, faz parte lá do grupo das deduções formadas por descontos, devoluções e tributos sobre vendas. E nesse caso, qual vai ser o valor? 4% da venda bruta, 28 mil. Vamos achar então 1.120. Mais adiante, aí o enunciado apresenta os juros de 240. Então, o que é juro? Juro é despesa, despesa financeira. E nessa apresentação gerencial do resultado, note que eu segrego as despesas. As despesas operacionais, elas são apresentadas antes do EBIT. Quer dizer, o que é o EBIT? É aquele ganho que eu tenho após a cobertura de todos os gastos operacionais, desembolsáveis ou não desembolsáveis. Mas as despesas financeiras são entendidas como não operacionais, vêm da estrutura de capital ou dos financiamentos que você resolveu ter. Nessa situação, eu segrego ela, eu apresento ela de forma destacada depois do EBIT. E aí, no momento que eu registro todos os meus gastos, eu posso calcular qual é o meu resultado antes aí dos tributos sobre renda. E como o enunciado diz que ela é tributada por lucro real, eu preciso obter esse resultado antes dos tributos sobre renda para, a partir daí, encontrar o valor do tributo com alíquota de 20%. Que é exatamente isso que eu vou fazer. Só que para poder calcular esse resultado antes dos tributos sobre renda, aí eu vou precisar calcular os valores da receita líquida, da margem de contribuição, do EBITDA, do EBIT. Como é que eu vou fazer isso? Considerando as informações que eu tenho. Então, se eu tive uma receita bruta da ordem de 28 mil e tenho que considerar deduções da ordem de 1.120, ao subtrair, eu encontro então uma receita líquida de 26.880. Se dessa receita líquida de 26.880 eu subtraio os gastos variáveis, eu vou obter a margem de contribuição. De quanto? De 5.040. Se da margem de contribuição eu subtraio os gastos fixos ou indiretos operacionais desembolsáveis, nesse caso a soma de 1.000 com 2.000 com 800, aí eu vou obter o EBITDA. O que é o EBITDA? É uma tentativa de entender o caixa a partir dessa visão do resultado. Também é chamado de geração operacional de caixa. Se do EBITDA eu reconheço aqueles consumos não desembolsáveis, que podem ser aí depreciações, amortizações de ativos intangíveis ou exaustão ou depleção, nesse caso são iguais a 500, eu vou obter o EBIT, o ganho operacional, desprezando despesas financeiras ou tributo sobre renda. Nesse caso, o EBIT foi de 740. Se do EBIT eu deduzo as despesas financeiras ou juros iguais a 240, aí eu obtenho o resultado antes dos tributos sobre renda, de 500. O enunciado diz que essa empresa recolhe tributo sobre renda da ordem de 20% sobre esse ganho, então 20% de 500 dá 100. Se daí, então, dos 500 eu deduzo os tributos sobre renda de 100, eu chego no resultado líquido de 400. Com isso, tivemos a construção dessa demonstração de resultado sob o ponto de vista gerencial, apresentando novas métricas como a margem de contribuição, o EBIT, o EBITDA e o EBIT. Com isso, esperamos aí ter alcançado os objetivos propostos para essa aula. Quais foram eles? Construir essa visão gerencial do resultado, quer dizer, por meio aí de um exemplo didático, apresentar essa visão. E a partir dessa construção, calculamos métricas como a margem de contribuição, o EBITDA e o EBIT. Bons estudos!